bom dia para você. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida de televisão. Obrigado por estar com a gente sempre. A gente está começando agora Palavra do Cardeal. Esse é o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Bom domingo. Hoje, comemorando mais uma vocação, Dia dos Pais, a vocação da família hoje. Opa, né? Dia dos Pais, Dia e por dos isso os parabéns e as congratulações com as famílias e com os papais. A vocação do pai é tão importante para a educação dos filhos, para a formação dos filhos. Que Deus abençoe, ilumine, conforte os papais na sua missão. O evangelho de hoje, no 19º domingo do tempo comum, continua ainda o grande discurso do pão, uma grande teologia sobre o pão. Semana passada, o Dom Odilo, o senhor falava que Jesus ia apresentando, diz para procurar o verdadeiro pão. Hoje ele apresenta quem é esse pão. Eu sou esse pão descido do céu. João 6, 41 a 51. Sim, o capítulo 6º do Evangelho de São João, de fato, é uma grande catequese. E passo a passo vai introduzindo na realidade, no mistério do próprio Jesus. Quem é Jesus para nós? Começa com a simbologia do pão. Isso. O pão que mata a fome física. Depois, a busca de mais pão, a necessidade de dar um passo adiante, isto é, buscar o outro pão. Não só o pão que mata o estômago, fome do estômago, mas o pão que dá um sentido à vida, que mata a fome de sentido na vida. E Jesus fala que tem este pão para dar. Mas que pão é esse? Que pão? Onde está esse pão? Onde está esse pão? E Jesus vai falando pouco a pouco até chegar ao ponto em que hoje nós chegamos, quase já no final do capítulo 6º, mas ainda tem mais para o próximo domingo, Bem que próximo domingo aqui no Brasil nós celebraremos a Assunção de Nossa Senhora. Mas de toda maneira, o ponto em que chegamos hoje é este justamente em que Jesus diz, eu sou este pão. Quem comer deste pão viverá eternamente. Não é o pão que vocês comem cada dia e tem que comer de novo e vocês vão morrer igualmente. Como o maná, O maná era assim também. Eu sou um pão diferente, ou seja, quem se alimenta de mim, quem crê em mim, quem me tem como guia para a sua vida, vai viver eternamente. E Jesus não fala disso apenas para o futuro, mas Jesus diz para o presente. Quem se alimenta de mim já tem a vida eterna. E vai alimentando desde agora em si a vida eterna, porque Ele tem esta vida para dar. Ele é o pão da vida eterna para a humanidade. Então veja, é uma catequese muito bonita, que passo a passo introduz no significado de quem é Jesus para nós e para o mundo. Aliás, se vocês olharem o Evangelho de São João, nós temos essas longas catequeses. Começa a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, capítulo é verdade. 4. É uma longa catequese sobre é necessário nascer de novo. Depois a longa conversa com a samaritana. É verdade. Sobre a água viva. A água viva. E Jesus mais uma vez, eu sou o poço da água viva. Eu tenho a água viva para te dar, que mata toda a sede. Depois a cura do cego. O cego de nascença. Cego de nascença. O discurso sobre o pão da vida. E assim tem outros longos discursos, longas reflexões, que são longas catequeses. É verdade. De fato, o Evangelho é uma grande catequese para a nossa fé. Dom Odilo, vamos voltar a esse mês vocacional, porque é muito bonito e muito rico a gente lembrar o sentido da nossa existência, o sentido do nosso chamado. Hoje a igreja ela volta o olhar para a vocação da família. E é importante a gente lembrar que ser pai, ser mãe, é um chamado de Deus, É um chamado de Deus. Assim como Deus chamou uns para ser padres, outros missionários, mas chamou aqueles para serem pais também, serem pais e também para o casamento. O casamento, justamente. E hoje a gente precisa acentuar isso, porque o casamento não anda muito valorizado, e ainda mais o casamento religioso. Que pena,
Precisamos revalorizar. O casamento religioso é sim um chamado de Deus, não é apenas uma benção, é um chamado de Deus. Um chamado de Deus para um serviço. Por isso, na teologia dos sacramentos, o matrimônio é colocado junto com o sacramento da ordem na qualidade de sacramentos de serviço. Serviço, olha que interessante. Sacramentos, isto é a graça de Deus especial que se recebe em função do serviço a desempenhar. Então, o casamento religioso é sim uma graça de Deus especial, um sinal de Deus na vida para desempenhar um serviço, primeiramente do casal um para o outro, depois em relação aos filhos, se Deus dá a graça de ter filhos. Então, sim, a vocação ao casamento, a vocação à maternidade, a vocação é um chamado, né? Paternidade, sim, são chamados, não são apenas acontecimentos naturais, a natureza, sim, faz acontecer, mas através do que Deus dispôs na natureza, Deus também está chamando para colaborar com Ele na obra da criação, na obra da natureza. É sempre a vontade de Deus que desta forma também nos chama a participar da obra dele. Mas mudaria muito a visão do pai, da mãe, se a gente começasse a ver isso como realmente vocação. Por que eu estou aqui? Por que eu constituí família? Ou seja, eu fui chamado para isso, né? Fui chamado para essa missão, para esse serviço, né? Mudaria muito a maneira da gente ver a paternidade, a maneira de ver a constituição de uma família. Muda, porque tem muita gente que vive isso, graças a Deus. A gente vê tantos casais que vivem isso desde o tempo de casais jovens, filhos pequenos, vivem isso com uma extrema dedicação, depois crescendo ao longo da vida, as novas exigências, e depois quando ficam idosos, continuam a viver um para o outro, aquela dedicação de um para o outro. Isso é bonito, isso é graça de Deus. E é justamente nisso que se realiza a vocação do casamento, né? Então, de fato, isso muda muito as coisas quando se vive o casamento, a paternidade, a maternidade, como serviço, né? Um chamado de Deus a um serviço e a um sinal de Deus. E Deus dá uma graça especial para realizar isso. Então, o sacramento é isso, é esse sinal de Deus, é esse sinal dessa graça de Deus, né? Assistência especial do Espírito Santo, porque na administração do sacramento, na celebração do sacramento do casamento, assim como dos outros sacramentos, sempre se invoca a graça do Espírito Santo para que se realize este dom que está contido no sacramento, né? E assim como qualquer vocação, não é fácil, né? Ela é vivida com desafios, né? Claro. Mas, mais uma vez, né, esses desafios, quando eles são vividos com sentido, eles não esmagam. Não são, isso, não é? Eles não matam, eles não esmagam. Eles são levados com leveza. Não que não dói, não que não pesa, sim, mas com leveza. Com a certeza de que quem o faz com um significado. E não carrega sozinho esse peso. Verdade. Dá a bênção para a gente, Dom Gílio, terminar esse momento. Então, mais uma vez, a bênção para a família. Hoje, a vocação à família, ao casamento. A bênção aos jovens. Muito jovem, está olhando para frente, olhando para o namoro, o noivado, o casamento. Coragem, coragem. Isso é bonito. E Deus reserva uma bênção muito especial para vocês. Vão com fé e esperança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.